Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. 10h30? O pastor falou que pode ser até 10h30. Brincadeira, tá, gente? Peça lá em cima, na mesa, para a gente ir colocando lá ia falar transparência. Transparência é muito antigo, né? 2 Reis 4, de 1 a 7. Enquanto eles vão colocando lá, eu quero dar uma introdução a essa mensagem. O tema dessa mensagem hoje é vivendo do resto. Vivendo do resto. Quer que você olhe para o seu vizinho aí e fala assim, vivendo do resto, mas coloca uma interrogação no final. Vivendo do resto? Vivendo de xepa? Pegando o resto da feira? O Senhor tem muito mais para nós. Aleluia! E muito mais para nós essa noite, né? Tempo de provisão. Sobrou para mim a última quinta-feira, um desafio muito grande, pastor João, pastora Tárcia, depois a Stephanie e por último o Raimundo. E aí, para a gente fechar, mas glória a Deus que não é por mim, né? É pela graça, é pelo Senhor e é pela palavra. João 17 fala, né? Sobre a palavra. É a palavra que tem poder, é a palavra que faz a diferença, é a palavra que é a verdade. Então vamos ler todos juntos aí. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando lá. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que palavra abençoada. São apenas 7 versículos que nos conta uma belíssima história de Deus provendo àquela viúva milagrosamente. Então nós vamos estudar, preparei uma mensagem ponto a ponto, pegando algumas frases mais importantes desse texto e tentando elucidar e trazer para os nossos dias aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Eu falei aí, e vivei do resto, eu vou viver do resto. Parece uma palavra até pejorativa, de estar necessitando, pegando o resto das pessoas. O pastor falou aqui do bazar, são roupas usadas, mas são novas, tá, gente? Não é resto não, tá? É aquelas roupas rasgadas, Então são coisas boas. Então, a primeira frase: e uma mulher das filhas dos filhos dos profetas. Quem era essa mulher? Não sabemos seu nome e quase nada sobre ela, e até aquele encontro dela com o profeta. Somente que era casada, mãe de 2 filhos, e que acabara de perder o marido. E também que estava endividada. Nós então podemos dizer que a partir daquele momento ela tinha um grande desafio, um grande problema. Ela estava sem marido, possivelmente os seus filhos ainda eram jovens,
e não conseguiria trabalhar para pagar a dívida e ainda sustentar a casa. Então, eu quero colocar para vocês o que é um problema. Na maioria das vezes, tudo que se coloca contrário à nossa vontade, contrário àquilo que a gente quer, tudo que vem, que é adverso, nós colocamos como problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como o Edivaldo falou, às vezes a gente até murmura por algumas situações que acontecem. Então, outro dia eu estava vendo uma pequena mensagem na internet e um rapaz sem os dois braços. Sem os dois braços, tentando vestir uma roupa. E depois tentando tirar essa mesma roupa. Para mostrar para nós o que é um problema. Esse rapaz, essa viúva, tinha um problema. E eu quero colocar ponto a ponto para nós aqui que nós não temos problemas, nós temos oportunidades. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que vem para nós, que nós imaginamos que seja problema, nós podemos colocar como oportunidade, porque cada vez que nós resolvemos um problema, nós ficamos mais fortes. Nós estamos preparados para viver uma situação ainda mais difícil. E aí nós vamos rompendo em fé. Até essa canção, ela fala, né? Cada vez que a minha fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós olhamos para as situações que nos apresentam e veja que a gente pode crescer com elas. O que eu posso tirar de lição positiva dessa adversidade? Então essa mulher, ela tinha um problema, estava endividada, correndo um sério risco de seus filhos serem levados como escravos. E o que ela fez? Essa mulher começou a chorar, esbravejar, reclamar, murmurar. A gente não sabe, porque a Bíblia fala só apenas em 7 versículos, assim, parece que uma coisa que aconteceu assim. A gente não sabe o período de tempo, a Bíblia não nos dá essa cronologia certinha, se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, que aconteceu todo esse processo, se ela teve que andar atrás do profeta, o profeta vai estar naquele local, eu tenho que ir para lá e tal. O fato é que ela não ficou parada, ela ficou naquela situação, mas ela já começou a pensar no que fazer. E eu entendo e trago para nós hoje, todas as vezes que vier para nós aquilo que a gente chama de problema e que nós devemos colocar como oportunidade, nós precisamos realmente começar a agir. Porque para haver provisão nas nossas vidas, precisa de haver oração. Oração é o quê? Orar e agir. Não adianta apenas orar e ficar esperando, às vezes, cair do céu. Pode cair? Pode, o maná caiu dos céus. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós precisamos de começar a agir. Precisamos de levantar, precisamos de começar a andar. E essa mulher, ela foi até o profeta. O profeta era quem? Era um homem de Deus. Não procure qualquer um. Procurem pessoas, lá no CRAU, nós falamos muito, né, pastor? Pessoas que levam Deus a sério. Não procure pessoas que vai te puxar para baixo. Não procure pessoas que vai te desanimar. Dar palpite, né? Dar aquelas coisas, aquelas cornetadas, criticar e sair pior do que chegou para aquela pessoa. Então, essa viúva, ela foi ao profeta e ela clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Então, essa mulher não era, a gente pode, por esses 7 versículos, nós entendemos que ela não era qualquer uma. Era uma mulher que era casada, tinha 2 filhos, e que tinha um marido que era temente ao Senhor. Era um marido que era um marido de oração. Era uma família, ao que nos parece, uma família unida. Então, essa mulher,
ela foi para o profeta com argumentos. Chegou para ele: meu marido era teu servo e ele cria no Senhor, mas agora ele está morto. E no contexto dos tempos do povo de Israel, a gente sabe que uma mulher nessa situação, ela enfrentaria muitas dificuldades. Quando a mulher perdia o marido, os filhos tinham que sustentar. E provavelmente esses filhos ainda não estavam nessa condição. Porque, caso contrário, ela não precisaria ir ao profeta. Ela mesmo, como a gente fala, a gente dá um jeito, a gente resolve por aqui mesmo, vou arrumar um trabalho para os meus filhos, eu também vou lavar roupa para fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós não precisamos de procurar, né, o homem de Deus, incomodar o homem de Deus. Mas a situação dela é uma situação desesperadora. Ela foi buscar ajuda com o profeta apenas porque estava viúva? Não. Veja o risco que ela corria, né? E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ela perderia os seus filhos. Quem aqui gostaria de perder os filhos? Eu não gostaria. Está ali, né? Quero apresentar meu filho ali, Vinícius, veio prestigiar nessa noite, né? Ouvir a palavra de Deus. Tiago, Thaís, né? Minha querida esposa, que está sempre do meu lado. E eu não consigo, e eu creio que todos aqueles que são pais, que são mães aqui, jamais imaginaria, né, o tamanho da dor que é perder um filho. Né? Para ela já era difícil, porque ela já tinha perdido o marido, seu companheiro, um homem de Deus, e estava correndo um sério risco de perder os seus filhos para serem escravos, para pagar a dívida. Então, a gente sabe que lá também o negócio não era brincadeira. Ficou devendo, tem que pagar. Então, não tem jeito. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, e quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos de verbalizar aquilo que nós queremos. A partir do momento que nós verbalizamos em oração e colocamos para Deus a nossa situação, Deus entende que nós precisamos. Muitas vezes nossas orações são muito genéricas. Deus, me dá aquilo que eu preciso, o Senhor sabe o que eu preciso. Nas minhas orações, eu sou bem específico. Eu coloco para Deus assim: Deus, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Quando eu fui, em 2011, nós participamos de uma campanha da Casa Própria, lá na sede, e ali nós levávamos a chave da casa toda sexta-feira, uma chave, simbolizando uma casa. E aí o pastor orava, ungia aquelas chaves, e a gente orava para conseguir comprar a casa própria. Até então eu já estava há alguns anos pagando aluguel. E aí eu comecei a orar, falei assim: Senhor, eu quero uma casa em Contagem, porque não paga IPTU. Não pagava, tá? 2011. Hoje, infelizmente, paga, e paga caro. Eu quero uma casa em Contagem, porque não paga IPTU. Eu quero uma casa grande. Eu quero uma casa arejada. Eu quero uma casa clara, não quero casa escura. A gente morava numa casa que era bem escura. E que o quarto, a suíte do casal, seja no mesmo nível da rua, para que eu não tenha que subir a escada para a suíte. Porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar lá. Se eu envelhecer nessa casa, eu preciso de ter condições de ir para o meu quarto sem subir a escada. Essa era a minha oração. E aí comecei a orar, e a minha esposa está ali, e ela já até sorriu. Todas as vezes que a gente dava um passo para adquirir alguma coisa diferente disso, o Senhor colocava um empecilho, né, e falava claramente: a casa não é essa. Mas o dia que nós achamos nossa casa aqui no bairro Tropical, eu estava na copa, quando eu abri a janela assim, a brisa veio no meu rosto, no meu corpo, Deus falou assim: a casa é essa. A casa é essa, porque era a casa clara, a casa ventilada, arejada, a suíte no nível da rua, então não tem que subir escada,
né? E glória a Deus, Deus nos presenteou. E eu entendo que foi exatamente daquela maneira que eu estava orando, e a minha esposa concordando comigo. Então, quando nós queremos aquilo que o Senhor faça para nós, nós precisamos de verbalizar, para que o Senhor entenda realmente aquilo que nós queremos. Temos que ter algo para começar o milagre. Todos os milagres que a gente vê na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os profetas, aqueles canais de milagres, e o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, e até mesmo os apóstolos, né, que fizeram alguns milagres, eles perguntavam, Jesus falava assim: o que queres que eu te faça? Sempre transferia para nós aquilo que a gente precisa, para a gente falar o que a gente precisa, o que nós temos, e realmente aquilo que nós realmente queremos do Senhor, das mãos do Senhor. Eu acho interessante que ela falou assim, e ela disse: tua serva não tem nada em casa. Na hora que eu estava lendo aí, eu falei: ops, senão uma botija de azeite. Interessante isso. Ela foi falando: eu não tenho nada em casa, mas depois ela falou assim: eu tenho uma botija de azeite. O que era o azeite nesse tempo, nessa época que essa viúva vivia? Era um elemento comum da época, é como se fosse o petróleo para nós hoje. Tudo hoje é derivado do petróleo. Na época, tudo era derivado daqueles óleos que tinha. O azeite ele servia para ungir, ele representava o Espírito Santo, ele servia para colocar na lamparina para acender a luz, né? Quando eu era criança, a gente já usava querosene, a gente já estava na época do petróleo, mas nessa época era usado para passar nas feridas daquelas pessoas que estavam, né, com lepra. Então, o azeite era um elemento básico. E aí rapidamente ela falou assim: mas eu tenho uma botija de azeite. Então, ela tinha algo comum para aquela época. E aí eu pergunto nessa noite: você está buscando o milagre do Senhor? Você está nessa campanha, né? O pastor falou que não é uma campanha, mas todos estão vindo aqui toda quinta-feira com a esperança, né? Eu já testemunhei, Evaldo já testemunhou, eu não vi na segunda semana, na terceira semana, mas eu vi que teve um testemunho, vi pela internet. As pessoas todos estão vindo aqui buscando algo do Senhor, algo às vezes menor, algo um pouco maior, e outros estão buscando o que essa mulher estava procurando, um grande milagre. Ela precisava de um grande milagre. Então, se você está aqui nessa noite, nessa última quinta-feira dessa campanha, vou dizer essa campanha, o que você veio buscar aqui? O que você tem em casa? Se você chegar para o Senhor hoje: Senhor, eu preciso de um milagre nesta área, o que você tem para apresentar para o Senhor? Para que Ele possa multiplicar, para que Ele possa aumentar, para que aquilo que você tem nas suas mãos possa se transformar naquilo que você precisa naquele momento. Há casos também que não é material, há casos que às vezes é uma cura, e o Senhor tem o prazer em curar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, aquele mesmo Jesus que curou no passado, curou no presente e cura até hoje. Então, se você veio buscar uma cura, se você veio buscar nesta área, Deus, né, Jesus está aqui para te dar esse milagre nessa noite. Então, o profeta diz para ela: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Eu achei engraçado isso aqui. E gostei demais dessa parte aqui, né? Deus foi falando comigo, e aí eu falei assim: desde o teste daquela mulher e de seus filhos começa aqui. A quantidade de vasos e o relacionamento deles com seus vizinhos mostraria o tamanho do milagre que eles receberiam. E aí eu quero fazer outra pergunta. Responda para você mesmo: como tem sido o seu relacionamento com seus vizinhos? Se hoje o Senhor falar assim: vai a todos os seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas,
Muitas, mas muitas mesmo. Vai no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, no de frente, lá do fundo, e peça vasilhas emprestadas. Outra pergunta, será que eles te emprestariam? E aí eu fiquei pensando, nos meus vizinhos, eu também tenho vizinhos. Tem um vizinho que mora em frente à minha casa. Os primeiros 5 anos eu cumprimentei ele, hoje eu não cumprimento mais. Por quê? Porque é perda de tempo. Não adianta cumprimentar, ele abaixa a cabeça e vira as costas para mim e entra. Então não adianta eu cumprimentar. Estou perdendo meu tempo em cumprimentá-lo. Com certeza, se eu tocar no interfone dele, eu falei assim, me empresta uma bacia aí, rapaz. E ele falou assim, presto não te conheço. Porque ele não me conhece, nunca trocou uma palavra comigo. Mas é porque eu não quero? Não, é ele não quer. Que se ele me procurasse, a gente possivelmente seria amigo. Nós temos uma vizinha que todos os dias passa mensagem para Joana. Joana, pulou um muro aqui um rapaz. Antes de ontem, o meu filho chegou de viagem, foi domingo, né? Foi segunda-feira, chegou de viagem, esqueceu a chave para trás, e aí subiu no muro e ficou lá esperando. E ela correu para dentro, pegou o celular, ligou para Joana, passou a mensagem para Joana, pulou alguém lá dentro do seu muro lá, vê o que você vai fazer. Eu estou escondido aqui. Então, são esses os nossos vizinhos. Ou se é aquele vizinho também, igual esse meu lá, que não cumprimenta o seu outro vizinho, ou você é aquele vizinho que, quando o filho joga a bola lá dentro do seu quintal, você vai lá e pega a faca e corta. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu isso comigo. Eu jogava a bola na rua, toda bola que caía na vizinha lá, ela pegava a faca e cortava e jogava os pedaços para fora do portão. Então, eram aqueles vizinhos terríveis, né? Então, eu pergunto para você, como tem sido o seu relacionamento com os seus vizinhos? Como tem sido o seu relacionamento com seus parentes? Se você ligar para o seu parente hoje e pedir vasilhas emprestadas, traz aí, põe no Uber aí, ou pega um carreto e manda balde, manda bacia, manda qualquer coisa que você tiver aí, que for um recipiente que caiba azeite, que eu estou precisando, porque vai acontecer um milagre aqui em casa nesse dia e eu preciso. Será que você teria uma rede de vizinhos? Será que você teria todos os seus parentes, os seus amigos dispostos a te emprestar alguma coisa? Isso é para a gente pensar nos nossos relacionamentos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por que as portas fechadas? Eu entendo que há momentos na nossa vida familiar, há momentos do aperto, no momento que a situação aperta, coisas pesadas que a gente está enfrentando, e olha que todos nós enfrentamos situações difíceis. É preciso que a gente entre, feche a porta com a nossa família em primeiro lugar. Se una. Quantos nós tivemos alguns problemas seríssimos no passado, problemas financeiros, quase crises tão sérias de quase fechar o nosso negócio, nosso ganha-pão, por pressões externas, por problemas econômicos do país, e eu e minha esposa, 2 horas da manhã, fechado no nosso quarto e buscando ao Senhor, colocando os filhos também cientes do que estava acontecendo, e nos unindo como família, para que a gente pudesse alcançar o milagre do Senhor, perseverando. Eu falo muito lá no CRAU que orar de madrugada é muito bom, não é porque a fila é menor, é porque naquele momento é um momento de esforço. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não é fácil da gente acordar, para colocar nosso joelho no chão e falar com o Senhor aquilo que a gente pede, a gente está precisando. Então, nesse momento, nós precisamos de aperto, e essa mulher fez isso, sob a orientação do profeta. Feche a porta, reúna seus filhos, que o milagre vai começar. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Isso representa obediência, fazer exatamente como o Senhor direciona. Vou dizer para vocês que se qualquer um de nós
for ter um encontro com o profeta. Não sei se esse encontro foi na rua, se foi numa praça, não sei o lugar que o profeta estava, foi numa estrada, num caminho, a gente não sabe exatamente onde que ela encontrou esse profeta. Mas se o profeta fala com qualquer um de nós, vai lá, você tem uma pequena botija de azeite na sua casa, e pega essa botija e começa a deitar azeite nas vasilhas que vocês pegaram emprestado. Quantos obedeceria cegamente e começava a fazer? Parece coisa assim meio de doido, né? Você pegar esse recipiente aqui, mas aqui só tem isso aqui. Esse profeta está viajando. Será que isso vai resolver o meu problema? Ele não sabe nem o tamanho da minha dívida. E eu acho interessante que o profeta também não procurou saber, não. Ele não sabia quanto que ela devia. Ele sabia que ela tinha uma dívida e, se ela não pagasse, ela perderia os seus filhos, porque ela falou com ele. Ele não questionou, ele não fez perguntas atravessadas, ele não a criticou. Está vendo? Você está nessa situação porque vocês saíram comprando à torta e à direito e não pagaram, e agora está nesse aperto. O profeta simplesmente deu a ela a direção e ela obedeceu. Então, fazer exatamente como o Senhor nos direciona é o caminho mais perto para a gente possa obter o milagre. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Aqui vemos o trabalho em equipe, obediência dos filhos. Então, eu não sei que idade, já falei que eu não sei que idade, que a Bíblia também não nos traz que idade que os filhos tinham nessa época, mas eu sei que, ao relato, nós não vemos que os filhos questionaram. Você vai obedecer o que esse profeta está dizendo? Entrar, fechar a porta e a gente ficar aqui, e a senhora pegar essa botijinha de azeite e começar a despejar? Então, aqui também não nos fala que eles também obedeceram, né? Um trabalho em equipe, e ela foi enchendo as botijas e o milagre foi acontecendo. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, diante disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Eu achei interessante que fala que o azeite parou. Não fala que o azeite secou, que não existia mais a possibilidade de ter mais azeite. Parou. É como se tivesse ido lá, o milagre continuava acontecendo. Mas quando cheias, vazias, a torneira foi fechada. Bastava que se fizesse novamente o contrário, o azeite também voltaria a jorrar. Isso representou o fim do milagre? Claro que não. O azeite parou. Por quê? Nós vamos ver lá no final. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse a ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Quando recebemos o milagre, devemos voltar a Deus para agradecer. E quando fazemos isso, recebemos novas instruções. Interessante que cá no Novo Testamento, Jesus cura 10 leprosos, ficaram limpos como criança. E aí, somente um que voltou para agradecer ao Senhor. Esse, além de receber a cura, recebeu a salvação. Quantas vezes nessa minha caminhada eu vi pessoas recebendo milagre? Muitos. Milagres acontecem todos os dias, em todos os cultos, em reuniões de oração, em campanhas, acontece milagre a todo tempo. Mas quantas vezes também eu já vi pessoas que recebeu o milagre, foi embora e nunca mais voltou. Eu lembro que, alguns anos atrás, 2018, o pastor Decível, orando no culto da Vitória, falou assim: Deus está mandando dizer para os empresários aqui nessa noite, que Ele vai abrir uma porta para cada um de vocês
dentro de, no máximo, 60 dias. Não foi isso, Vinícius? E aí ele falou assim, os empresários levantam e vêm aqui na frente, se quiser receber. Se quiser receber. Eu levantei, meu filho levantou, mais 2 empresários levantou e foi à frente. E aí, Deus operou o milagre. Antes dos 60 dias, Deus abriu uma porta grande para nós, muito grande. Nós entramos por ela, essa porta continua aberta até hoje. Nós trabalhamos, uma porta de um cliente que é o maior do mundo em seu setor. Você imagina uma empresa pequena como a nossa, trabalhar para a maior empresa do mundo no seu setor. Uma multinacional que tem filiais em mais de 20 países, que tem um faturamento absurdo. Essa foi a porta que Deus abriu para nós naquela noite. E nós entramos por ela, nós tomamos posse, nós acreditamos e continuamos firme. Outro empresário que estava lá também, Deus abriu para ele uma porta. Nós ficamos sabendo. O pastor Desi acompanhou. Mas dentro de 60 dias já não estava mais na igreja. Já estava vivendo, eu não sei se com o milagre ou sem o milagre, mas o fato é que nem voltou mais à igreja para agradecer, para continuar perseverando e para receber novas instruções. Porque cada vez que nós voltamos, nós continuamos recebendo novas instruções. Eu tive aqui na primeira, Tárcia pregou, eu recebi instrução do Senhor. Na segunda, pastor João pregou, eu vi pela internet, tomei posse. E na terceira, Stephanie pregando, eu também tomei posse. Fiquei com medo quando ela falou de Reis, pensei, vai pregar meu texto. Mas ela pregou em Reis, quase que aqui é uma continuação. E aí, recebi novas instruções. Tudo que eu recebo, eu procuro colocar em prática. Procuro viver aquilo. Tomo posse, igual eu falei aqui no meu testemunho, fico tipo goleiro, pegando bênção. Pego daqui, pego de lá e não deixo escapar. Essa porta, ela continua aberta até hoje. E todos os dias nós agradecemos a Deus por essa porta grande. E quando Ele abre a porta, Ele não abre uma porta apenas para abençoar o Raimundo, a Joana, o Vinícius, o Atos, que é a nossa família, e a Karen e minha netinha, que já são esposa e filha do meu filho mais velho. Ele abre a porta para abençoar as pessoas, para gerar emprego, para gerar renda, para, se for somar o empregado, mais a esposa, mais os filhos, mais os netos e mais muitas pessoas. Então, quando Deus abençoa, Ele sai abençoando aqueles que estão ao seu redor. Então, por isso que nós não devemos deixar de agradecer ao Senhor, voltar à casa do Senhor, todos os dias para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. E essa mulher, ela fez isso. Se não voltamos, vivemos um milagre por um curto espaço de tempo e volta tudo onde estava. Quantas pessoas que eu já vi nessa caminhada de quase 29 anos com o Senhor, me converti em 95, de pessoas que receberam o milagre, que viveram muitos bons momentos na presença do Senhor, com aquele milagre, com aquela bênção que recebeu, salvação da família. O pastor Desi esteve aqui domingo, retrasado, no culto de primícias, uma palavra abençoada, e ele falou, quem estava aqui lembra de que ele falou de um irmão que estava no leito de morte, e que recebeu a cura, e voltou a trabalhar, voltou a regozijar, voltou a servir na casa do Senhor. Mas quando todo mundo achava que estava tudo bem, ele começou a trocar a igreja pelo trabalho e pelas outras coisas, e em pouco tempo estava desviado. E aí, logo veio a morte, né? O Senhor o levou. Eu não estou julgando, mas eu creio que se ele tivesse continuado na presença do Senhor, vivendo o milagre que ele recebeu, possivelmente ele estava aqui até hoje. E tu e teus filhos vivei do resto. O que eu entendo com essa passagem? O profeta não era comerciante,
ele não era coach, né, que é a palavra da moda agora, né? Coach significa treinador. Ele não era treinador, ele não era uma pessoa da mídia, ele possivelmente não entendia absolutamente nada de negócio, mas ele deu uma palavra de empreendedorismo para aquela viúva. E tu e teus filhos vivei do resto. Então, nós não podemos comer a semente. Eu vivo isso, né, durante todo o tempo que eu sou empresário. Eu acompanho a vida de muitas pessoas que entram na empresa, recebem oportunidade, carteira assinada, tudo certinho e tudo, mas não consegue firmar. Daí a pouco sai daqui, vai para ali, vai para outro lado, não para em lugar nenhum, não é um bom empregado, não é uma pessoa obediente e acaba, daí a pouco está voltando, batendo na sua porta novamente. E temos outras situações que a gente vê com muita frequência. O cara trabalha um dia, por diária, às vezes por diarista, ganha o seu dinheiro, e quando é à tarde, não tem mais nenhum centavo. Se for chamado para trabalhar, como o Edivaldo foi para trabalhar, já pensou se ele recebe lá o acerto, quando ele falou que dispensou, e aí ele liga para ele 3 dias depois, assim, pode vir amanhã. Assim, então você coloca um Pix na minha conta aí, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar a passagem. Existe isso o tempo todo, a gente vê o tempo todo. Pessoas que recebem o benefício do Senhor e comem a semente. Eu assisti uma palestra de um coach, mês passado, em que ele fala, tudo aquilo que você pegar, que vier à sua mão, tire a semente. Se vier uma fruta, não chupe a fruta toda. Pegue uma laranja, ele conta a história de um homem que comprou no sacolão a laranja, e aí ele separou daquela laranja 10 sementes. Dentro de 10 anos, ele era o maior produtor de laranja da sua região. Fato verídico. Ele não comeu, não jogou a semente fora. Ele tirou parte daquilo que ele estava se alimentando para plantar. E assim acontece no campo, né? Eu não sou da roça, mas acompanhei meus tios, né, meus primos, minhas tias que eram do interior da roça. Todas as vezes que colhia, guardava no celeiro o alimento para o ano inteiro e ainda tirava a semente para plantar na próxima época de plantar. Então, nós nunca podemos comer a semente. E aqui começa uma nova vida para quem entende os propósitos de Deus. O profeta abençoou, ela entrou com seus filhos, foi obediente, voltou para agradecer, e aí ele fala com ela, vende o azeite, paga a dívida e vivei do resto. Eu comecei essa mensagem e falei que você pode viver do resto. Mas como assim viver do resto? Imagine se essa viúva pega todo o azeite, vende, paga a dívida com aquele credor que é o que mais o ameaçava de vir para buscar os seus filhos para serem escravos, porém deixa outras dívidas sem pagar e continue fazendo novas dívidas, porque ela tinha que se alimentar, ela tinha que comprar roupa, ela tinha que comprar calçados para ela, para os seus filhos, e daí a pouco o dinheiro acabaria. Aquilo tudo que o profeta fez, todo o azeite que foi produzido, que encheu todas aquelas vasilhas, ela vendeu, gastou tudo, não sobrou absolutamente nada. O que o profeta quis dizer para ela naquele momento e o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? Tudo que vier na nossa mão, não coma a semente, guarde um pouco. Né? Nós tivemos agora, semana atrasada, a aula de contribuição. Nós tivemos essa semana a aula de investimento. E aí nós falamos sobre o que nós devemos fazer com aquilo que vem na nossa mão. Nosso curso é baseado numa cultura americana, que todo americano que se preze, ele tem quatro coisas. Primeira coisa, ele tem o sonho americano, de até tal idade guardar $1 milhão. Por isso que é uma nação rica. Então, ele já nasce e já é treinado para chegar a $1 milhão. Isso é ganância? Não, isso é planejamento.
E a outra cultura deles é que, a partir do momento que recebe o seu salário, recebe o seu dinheiro, aquele que é cristão, nós, como cristãos, a primeira coisa que nós temos que fazer, devolver aquilo que é do Senhor. Fica 90% na nossa mão. É nosso? Não. Nós aprendemos no CRAU que não é nosso. É do Senhor, e Ele nos coloca como mordomo para administrar esses 90%. Desses 90%, todo aquele que quer se dar bem lá no futuro, que não quer ter esse problema que essa viúva teve, de ficar endividado, ele precisa tirar 10% do dízimo, 10% para a poupança a curto prazo, mais 10% para a poupança a médio prazo e mais 10% para a poupança de aposentadoria. É fácil fazer isso? Não, gente, não é fácil. Mas o dinheiro, por si só, ele é frio. Então, e uma coisa que a gente coloca muito claramente no curso CRAU, sobre administração financeira, é que o grande problema das pessoas não é o quanto ganha. Pessoas que ganham muito dinheiro têm problema financeiro, têm problema familiar. Pessoas que não ganham quase nada também têm os mesmos problemas. O problema está na má administração. Então, se a gente cumprir esses princípios, nós sempre nos daremos bem. Quando chegar no momento que as forças começam a faltar, você tem de onde tirar. E a instrução que o profeta estava dando para essa viúva e para os seus filhos é isso: vá, venda, paga a sua dívida, mas não gaste tudo. Pega e comece um negócio de compra e venda de azeite. Hoje eu estava preparando essa mensagem e eu achei interessante que veio até mim uma mensagem falando sobre o inventor do jeans, do Indigo Blue. Eu nem sabia quem que era, mas ele chama, o sobrenome dele é Levis, que é Levi, e o segundo nome é Strauss. Então, é Levi, e pegou a primeira letra de Strauss e colocou a marca Levis. Quem conhece a marca Levis? Todo mundo conhece. Como que esse moço fez a sua primeira calça? Ele saiu de uma região do país, Estados Unidos é um país que tem muito mais estados, é um país quase continental como o Brasil, e foi para uma região, peregrinar, buscar uma nova oportunidade na época da Corrida do Ouro, e chegou em certo lugar na Corrida do Ouro, e com as suas roupas comuns, e aí arrumou um emprego numa mina de ouro, e alguém falou com ele: você vai trabalhar desse jeito? Com essas roupinhas vamos dizer aqui do nosso tecido, com essas calças de tergal, com essas calças de tecido fino, isso aí você não trabalha um dia. Você trabalhando um dia, amanhã você já não tem roupa para trabalhar no segundo dia. E aí ele fez aquilo que todo bom empreendedor, toda pessoa que tem sabedoria, que tem iniciativa, faz. Ele tinha uma lona da sua barraca. E aí ele pegou a lona, e tinha um amigo dele que era alfaiate lá na região que ele estava trabalhando, cortou a lona e fez uma calça com aquela lona, grossa, pesada, que podia trabalhar uma semana. Era pesada? Era difícil de lavar? Era, mas não acabava. Saiu para a mina com aquela calça e começou a trabalhar. Quando ele chegou, os companheiros começaram a olhar: onde é que você comprou essa calça? Como que surgiu essa calça? Essa calça sua é muito boa, essa calça não acaba. E aí ele, opa, está aí a grande oportunidade. Pegou o resto da lona e começou a cortar e fazer calças para vender para os seus colegas de trabalho. Acabado aquela lona, comprou mais lona, e mais lona, e mais lona, e aí começou a escolher tecidos mais leves, mais resistentes, e surgiu a primeira calça jeans da história. Esse americano chamado Levi Strauss. Então, ele pegou de um problema, o que eu falei no início, que
chegou para ele como um problema, mas daquele problema ele viu uma oportunidade. Então, tudo que chegar na nossa mão, nós precisamos entender que não é problema, é Deus permitindo que aquilo que está chegando pode nos trazer a solução para aquela fragilidade que a gente está vivendo naquele momento. Então, Deus deu àquela família a chance de se tornarem empreendedores na área de azeite. Deus irá prover de novo. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que creio. Essa música da Aline Barros, nós cantamos na última quinta-feira, maravilhosa. Então, nós não podemos viver por aquilo que a gente vê. Eu dei meu testemunho aqui, eu falei sobre fé, sobre Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Eu gosto mais da versão que fala, é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós não vivemos pelo aquilo que a gente vê. Chegou uma adversidade, chegou aquilo que você acha que é problema, encare isso com fé. Veja a oportunidade que Deus está te dando de tornar aquilo que pode ser um problema numa solução e talvez até no meio de vida. Então, nós cremos que o profeta fez isso, né, descobriu uma nova empreendedora. E ela viveu do resto. Então, eu quero incentivar cada um de vocês, nessa noite, a viver do resto. Mas não viver do resto, como a gente vê muitas pessoas da reciclagem, catando latinha aqui, catando resto de verdura ali. Não. Viver daquilo que vem do Senhor. Qualquer coisa que vier do Senhor, para nós, é uma bênção. Então, chegou para você, é do Senhor? Não se orgulhe, receba. É do Senhor? Tome posse. Seja goleiro de bênção. Ministrou aqui, pula em cima, recebe e coloca em prática. Nós falamos ali sobre... Eu fico dando spoiler do CRAU, depois o pessoal não vai querer fazer, ou vai querer fazer, né? Lá nós temos uma lição de dívida, e aí lá fala que em Provérbios 22, deixa eu achar aqui onde que eu anotei, 22, 7, fala assim: assim como os pobres são dominados pelos ricos, aquele que pede dinheiro emprestado ou toma dinheiro emprestado se torna escravo daquele que o emprestou. Então, a dívida no Antigo Testamento era considerada uma escravidão, tanto que, né, aquele credor mandou buscar os filhos da viúva para pagar a dívida. E ali nós trazemos para todos os que estão fazendo o curso os 10 passos para sair da dívida. Então, são passos que pode demorar 1 mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, mas o importante é a gente perseverar caminhando. E nos instrui, né, para as irmãs aí, ajudar. Toda família, toda irmã tem um talento especial. A minha esposa faz uma broa, né, irmã Wanda? Abençoada. Já tem gente querendo comprar a broa que ela faz. Mas ela, como ela está aposentada, aí ela já se dá o luxo de não fabricar broa para vender para fora. Mas já falei com ela, amor, eu tenho empreendedorismo nas veias, eu falo, amor, faz pão de queijo, faz broa para vender. Essa mulher faz uma pamonha com a família dela, com as irmãs, que é um manjar dos deuses. Eu falei assim, amor, abra uma fábrica de pamonha para você. Ela falou assim, amor, eu tenho idade para isso mais não. Você dá conta de me sustentar aqui em casa, quietinha, ajudando vocês e tal, mas dá para você ganhar um dinheiro bom com isso. Ela falou assim, mas eu não quero, por enquanto. Mas aquele que tem talento, aproveita, faça, né, alguma coisa, aquele dom que Deus te deu, coloque em prática. Os homens aí também, não fique somente na CLT, não. Faça alguma coisa diferente. Ontem, na terça-feira, eu falei assim, né, Vinícius, meu filho está fazendo o curso, e ele perguntou,
né, lá fala que se é errado querer ficar rico. E aí ele me questionou, é errado querer ficar rico? Aí lá tem a resposta certa, mas eu disse para ele, se você for CLT, não vai ser fácil você ficar rico. Então tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que fazer como a viúva aqui, começar a entrar no negócio de multiplicação de azeite, para vender para fora, para fazer alguma coisa diferente, para, né, eu falo que é o efeito multiplicador. Tudo aquilo que vier na nossa mão, nós temos que fazer multiplicar. Deus se agrada disso, né, a nossa família agradece, e jamais nós podemos ficar por escravo daquele que nos empresta, daquele que nos dá alguma coisa. Nós temos que sermos livres. Amém? Essa palavra, ela primeiro me edificou. Eu espero que ela tenha edificado cada um de vocês. Nós estamos no tempo de provisão. Não saia daqui sem a sua vitória. Vou passar para o pastor, ele vai orar, mas tome posse da sua vitória. Aquilo que você foi buscar, mês que vem já é outro tema, já é sobre edificação da casa, mas para esse mês de outubro é o tempo da provisão. Então, saia daqui hoje com a sua provisão. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Bênção demais. Nossa oração nessa hora vai ser para Deus nos dar sabedoria. Amém, gente? Por quê? Às vezes um milagre vem, pastor, eu estou orando, azeite seja derramado, né? E Deus está aí derramando. Mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? Tem gente que recebe a provisão e fica pior, fica mais endividado, estoura tudo numa noite, né? Você já viu aquele pessoal que ganha, inclusive é pecado, viu, irmão? Ganha em loteria, com pouco tempo tem mais nada. A riqueza que vem rápido, ela vai rápido, diz Provérbios. Então às vezes a pessoa não sabe nem o que faz com aquilo. Então vamos pedir a Deus sabedoria, amém? Você vai vender. Aquela mulher não podia multiplicar. Quem podia fazer isso era Deus. Ela podia vender. Então ela teve que ter habilidade em vender. Então vamos pedir a Deus isso. E depois, aí ficou algo para você administrar. Tem gente que também não sabe. Precisa de sabedoria. Vamos vir aqui à frente para a gente encerrar? Sai do seu lugar, vamos encerrar orando aqui. Já traz sua bolsa, carteira, atrás a chave do seu carro, porque daqui a gente já vai embora. Mas eu queria que a gente orasse, pedindo a Deus sabedoria. O que é que a gente faz com o que vem? A gente está pedindo a Deus pela provisão. Eu tenho certeza que a provisão, se ainda não veio, virá. Amém ou não? Se não veio, virá. Agora, quando ela vier, que Deus nos dê graça, inteligência, sabedoria para administrar a provisão que vai vir sobre nós. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, agradecidos por esse mês em que o Senhor nos levou a orar, a entender mais sobre esse princípio da provisão. O Senhor é o Jeová Jiré, o Senhor é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, diz a Tua palavra. Isso daí não duvidamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a cada quinta o Senhor nos revelou algo, uma verdade. O Senhor nos ativou para acreditarmos, para orarmos, para tomarmos posse daquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra. Mas eu quero orar nessa noite, Jesus, não porque, ó Deus, estamos aqui ainda duvidando que a provisão virá, porque ela virá, o Senhor é Deus da provisão. Mas nossa oração nesse último dia, nessa última quinta-feira de outubro, é que o Senhor nos dê graça, nos capacite com sabedoria, nos dê entendimento. Jesus, abre-nos a visão. Pessoas aqui que têm um azeite em casa, mas não sabem o que fazer com ele.
acha que não tem nada em casa, tem habilidade, tem recursos, tem, meu Deus, ó, como realizar um empreendimento, e às vezes não tem aquela visão. Deus dá coragem, Deus dá habilidade, abre os olhos, Senhor. Ó Deus, abre a porta que for necessária, em nome de Jesus. Abençoa a obra das nossas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que estão querendo começar algo, aqueles que estão querendo se organizar na sua vida financeira, Deus, nessa noite derrama sabedoria. Dá-nos entendimento, Senhor. A tua palavra diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Senhor, derrama uma porção generosa de sabedoria sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja o pouco, seja o muito, mas que saibamos administrar, que saibamos gerir, que tenhamos graça do Senhor, em nome de Jesus, de ver aquele pouco se transformar no muito. Quantas vezes o Senhor fez isso? Quantos pães vocês têm? Temos pouco, é isso que eu preciso. Senhor, o Senhor não precisa do muito para fazer coisas grandes. Às vezes no nosso pouco o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Eu quero liberar, Senhor, nessa noite essa palavra, que do pouco que temos o Senhor fará grandes coisas, mas sobretudo uma porção generosa de sabedoria. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus, agradecido por tudo que o Senhor fez nesse mês, de uma forma tão específica, de uma forma tão pontual. Obrigado, Jesus. Muito mais ainda vamos colher, porque foi um tempo de plantar, mas muito mais ainda vamos colher. Ainda vamos ouvir testemunhos de provisão. Nesse próximo mês de novembro, nós ainda estaremos ouvindo testemunhos de provisão, para a glória do teu nome. Eu creio nisso, e por isso te agradeço, por essa noite, por esse tempo que aqui passamos, pelos louvores, pelas orações, por cada vida que veio, pela tua palavra ministrada. E agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Dá-nos uma noite de renovo, de descanso. Senhor Jesus, apresentamos esse final de semana e tudo que irá acontecer aqui na igreja. Que haja bênção do Senhor, graça do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Jeová Jireh. É assim não? Eu creio em ti. Dá um abraço no seu irmão. Haja o que vier. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo.